Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então vamos começar essa primeira aula de um curso de fundações. Nessa primeira aula, nós definimos as fundações, os métodos, a forma correta de fazer um projeto para evitar os dois graves problemas de obras, os principais, os mais letais, que são recalques e ruptura. Muito bem, para atender as pessoas que me telefonavam, eu, com o apoio de alguns alunos, estamos filmando essas aulas e está disponível gratuitamente no YouTube, porque é uma forma de eu poder exercer a minha cidadania. Desde o início, jardim da infância, até a pós-graduação, eu estudei em escola pública. E durante esses 44 anos de magistério de empresa,
tanto na UNB, como na Inesplan, como na Infrasolo, eu já fui responsável por pouco mais de 12 mil obras, desde pequena sondagem até obras muito complexas, tipo o Banco Central, o metrô, e recuperação de prédios que estão inclinados ou com muito problema de patologia. Tanto na área de fundações, de pavimentação, barragem, quanto de estruturas. Por isso é uma forma que eu vejo e tenho o dever de devolver isso para esse meu Brasil, que é o exercício da cidadania. A Constituição brasileira comete uma falha elementar, diz que cidadão é aquele que sabe assinar para poder votar, que hoje em dia é um drama esse voto, mas eu acredito e vi no exterior que cidadão é aquele que absorve a sua escola, a sua cidade, seu país, como se fosse sua casa. Por isso, eu estou fazendo esse trabalho de forma amadorística, mas por isso mesmo eu acho que é bem agradável. E estou à disposição nos meus e-mails e telefones para tirar dúvidas. E com relação aos pedidos de publicações, eu tenho publicado pela COP esse primeiro livro, que foi o primeiro livro de sondagens do Brasil. Ele é muito completo. Tem desde sondagem atrada até sondagem geofísica. Mas aqui eu coloco boa parte da experiência, que são correlações. Isso, para quem tem que fazer um projeto e tem que fazer ensaio, sabe que esse capítulo vale uma fortuna. Porque, baseado somente no SPT, eu consigo obter parâmetros tipo coesão, ângulo de atrito, módulo de elasticidade, coeficiente de recalque e tantos outros, capacidade de carga. Para aqueles que vão fazer o curso, não é obrigatório adquirir o livro, mas esse livro, para aqueles que quiserem, custa R$ 150 ou 3 parcelas de 55. Basta mandar um e-mail que as nossas estagiárias vão te responder, te dando todas as informações. E-mail para Infrasolo Engenharia, com S só, uma palavra só, infrasoloengenharia@gmail.com. O segundo livro, esse está esgotado, mas eu acho que dentro de 30 dias a gente poderá disponibilizar alguns exemplares, é o livro de fundações. Também tem praticamente tudo, desde trado, fundações a trado, até hélice contínua. E face ao valor daquele capítulo de correlações, ele está aqui também no capítulo 4. Esse livro, apesar de estar esgotado, eu quero crer que dentro de 30 dias ele estará disponível, custa R$ 180 ou 3 parcelas de R$ 55 cada uma. Muito bem, grato pelo prazer de me acompanhar nessas aulas e vamos então para a aula de número 1, que é a introdução do curso de fundações. Muito bem, uma estrutura dividida em 3 partes. Superestrutura é aquilo que fica acima do nível do terreno de apoio. Mesoestrutura, do latim meio, são cintas e blocos, aquela que fica enterrado, que faz a transferência da carga do pilar para as fundações, que aqui eu desenhei sapata. Pode ser estacas, pode ser tubulões, radier, etc. E a terceira parte, que é a estrela do nosso curso, e que é dos grandes responsáveis pelos desabamentos, trincas, etc., e prejuízos, é a fundação. A fundação, ao contrário de que todo mundo na prática, inclusive eu falo nas obras, não é só a infraestrutura. A infraestrutura é a peça de concreto, de aço ou madeira. É o solo mais a infraestrutura. Isso é a fundação, esse conjunto. E por que tem um asterisco aqui? Porque o solo é o principal problema nosso. Eu acho que eu examinei até hoje 800, hoje inclusive o viaduto do Gama, que está rachado, 809 obras. Já reforcei 404 fundações.
Só 3 ou 4, não me lembro, é que tinha problema de concreto. Só 3 ou 4 é que tinha problema na infraestrutura. O restante é o solo. Daí, toda a ciência voltada para a mecânica do solo, geologia, que é fundamental, né? Geotecnia 1, geotecnia 2. Então, lembre-se disso. Fundações é solo mais infraestrutura, com ênfase para o mais fraco, que é o solo. Muito bem. Esse curso visa, na realidade, te dar condições de fazer uma boa execução e um bom projeto de fundações. Muito bem, quando você contrata um bom projeto de fundações, o que você não gostaria que acontecesse na sua obra? Alguém? Nesse curso tem uma particularidade, é proibido ficar calado. Então, seja econômica e rápida. Obra rápida geralmente é econômica. Mas o que mais? O que você não quer que aconteça na sua obra? Ele respondeu aqui, qual é seu nome? Tiago. Tiago, alto custo. Repete para estar gravando. Alto custo. Tá bom. O que mais? Recalques excessivos. Recalques excessivos. Muito bem. Por que você falou em recalques excessivos? Toda estrutura ela tem um recalque aceitável. Então, muito bom, muito bem. Então, eu não vou querer bom projeto, mas boa execução. Na área de fundações, assim como estruturas, mas menos grave do que nas fundações, a estrutura mas as fundações, a execução é muito importante. Então, bom projeto, aliado a uma boa execução, não vai permitir recalques excessivos. Não vai permitir uma coisa pior, que graças a Deus quase não acontece. Qual é? Ruptura, desabamento. A ruptura costuma ser das fundações, geralmente é o solo, ele trinca. Trinca como uma peça de concreto e rompe. A ruptura costuma ser brusca e catastrófica, é rápida. Em geral, desde o processo de ruptura, do início até o fim, que ela é progressiva, não passa de 10 dias. Em 10 dias não dá tempo de escorar e nem reforçar. Ruptura é brusca e catastrófica. O recalque, se a gente tomar exemplo com o recalque de maior sucesso da história, qual é? Quem se lembra? Torre de Pisa. Gera uma fortuna. Tanto é que recuperaram as fundações, mas deixaram ela torta, porque ela ia cair. Porque o turismo rende muito. Para quem for à cidade de Pisa, na Itália, eu recomendo subir lá. Realmente é muito inclinada, não tem corrimão e é mármore de Carrara no piso. O corredorzinho é de 80 centímetros. Então, dá uma sensação de que você vai escorregar e cair lá embaixo, porque ela realmente é inclinada. Mas, veja bem, tem 700 anos. Em geral, uma fundação com muito erro, muito falha, principalmente na sondagem, costuma trincar antes de colocar alvenaria. Com erro médio, ela pode apresentar os problemas 8 anos depois. E um erro muito suave, 700 anos. Então, a boa fundação tem que ser não permitir recalcar, não permitir a ruptura, que é muito grave, e ser econômica. Então, anotem aí a primeira observação profissional importante.
Toda estrutura suporta um certo recalque chamado admissível. Toda estrutura que se diz é estrutura de edifício, de viadutos, de ponte, de túneis, de barragem. Todas elas suportam um certo recalque. Portanto, se sua obra é absolutamente certo, do começo da sua obra até o 10º andar, ela vai afundar, vai recalcar 1 centímetro, não apavora não, isso é normal. Toda obra suporta um certo recalque. Desculpa, toda estrutura suporta um certo recalque, então lembre-se disso. Ponto. Toda fundação recalca. Então, toda fundação dá uma pequena recalcada, mas por nossa sorte, toda estrutura suporta um certo recalque. Daí a recomendação dessa nova norma de desempenho, todo mundo vai ter que decorar, porque é a nossa Bíblia da construção, norma que saiu ano passado, recomendo em especial, observação número 2, OPI número 2. Controle o nível da sua obra controle o nível da sua obra desde o primeiro pilar. As obras, em geral, elas sobem no nível e no prumo, no nível e no prumo, de tal forma que os recalques naturais que vão acontecendo, principalmente os recalques chamados elásticos, que são pequenos e tal, acontecem, você, quando chega no 10º, 20º andar, a obra está prumadinha e nivelada. Ruim é se ela continuar depois que a obra estiver enrijecida, né? Então, controle o recalque a partir do primeiro pilar. Não precisa sofisticar, porque eu não estou preocupado com 1 milímetro. A minha preocupação é 4, 5 milímetros, ou a velocidade que isso acontece. Então, eu recomendo bater o nível de mangueira. Bate o nível de mangueira. Recomendo também você ter um pilar, logo no primeiro pilar, ou na primeira carga. Coloque aqui um parafusinho cabeça de panela com bucha, aquele risquinho tradicional de carpinteiro, funciona. Só que daqui um pouco apagam aquele risco, né? Então, recomendo um parafusinho com a bucha S10. E, se possível, deixe ele para o resto da vida aí. Se por acaso os recalques começarem a acelerar muito, aí você contrata um topógrafo que faz um controle em relação a um RN, um referencial de nível fixo. Uma obra que você tem certeza que não está afundando também, porque às vezes o problema pode ser de uma região, o seu prédio está afundando e outro também. Um poste, mas desde que esteja bem fixo, etc. E a árvore não, porque ela cresce. A recomendação também é colocar isso, por experiência, na altura dos olhos de quem vai ler, sempre, para evitar o erro paralaxe. Então, a gente pode até colar uma reguinha, e eu recomendo, no lugar de água, na mangueira de nível, todo mundo sabe, que todo mundo faz engenharia, que eu tenho que tirar o ar da mangueira de nível, né? Eu posso encher até ela na torneira, mas depois tem que fazer sucção até a última bolha sair, porque a bolha dilata. Se isso aqui pegar sol, e isso não, aqui vai dilatar, vai dar um pequeno erro. E é bom que esteja na altura, porque, na realidade,
a água, ou eu recomendo óleo diesel, tem um menisco. Então, tem que, se possível, escalar uma pessoa para ler sempre a mesma pessoa. Mas isso não é muito importante, porque o erro é 1 milímetro para cima e para baixo. Dependendo da posição do olho, ele pode ler daqui para lá, ou de lá para cá. Então, dá um errinho de 1 milímetro. E eu recomendo usar óleo diesel. Fica vermelhinho, fica bom de ver, e ele tem um coeficiente, é mais estável do que a água. E uma mangueirinha desse tipo, que eu vou passar aí, não é uma mangueira cristal comum, mas que não seja daquela quebrável. Tem uma mangueira de parede fina que quebra, ela altera o resultado. Faça uma planilha e controle, isso vai te ajudar demais. Isso vai ser muito útil. Quanto mais cedo, melhor. Agora, isso é obrigatório. Antigamente, eu sempre fiz isso. Pessoal, poxa, você está com medo da sua obra? Não era uma precaução. Porque eu faço muita análise, eu sou consultor, perito e tal. Então, eu chego na obra que tem 10 anos que está rachando, afundando, não dá para saber quanto ela já afundou. Então, hoje já é obrigatório. Prova de carga, que é testar as fundações antes, controle de nível, controle de prumo, etc. E faça uma planilhazinha. Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Então eu vou aprender aqui, fazer um bom projeto, uma boa execução, para não deixar recalcar demais. Esse recalque que uma estrutura suporta chama-se recalque admissível. É aceitável, recalque admissível. Não vou deixar romper e, garantindo a segurança, que é recalcar e ruptura, a mais econômica é vencedora. Não é? Muito bem. Então, eu já sei que, na altura do curso de fundações, vocês já viram lá em geotecnia, os recalques e cálculo de recalque, teoria do adensamento, etc. Mas aqui, como eu disse, é um curso profissionalizante. Então, nós vamos saltar da teoria para a aplicação. Vamos dar uma reanalisada no que é esse fenômeno tão ruim chamado recalque. Oi? É, ruptura. Português, para nós, engenheiros que temos raciocínio cartesiano, vai me desculpar, mas é uma língua burra. Se você me explicar para que serve o CH, eu vou te dar um livro de presente. Só para atrapalhar. Isso vem lá do português, né? A tendência é acabar com essas bobagens. Você vai fazer um concurso, você estuda análise sintática, um monte de coisa que nunca vai aplicar na vida, mas não sabe fazer uma regra de 3, não sabe leis sociais, nem nada. E o engenheiro tem um raciocínio cartesiano, então essas coisas a gente vai deixando para lá. Muito bem. O que é o recalque mesmo? É o afundamento de uma edificação no prédio. Existe casos que levanta, que é solo expansivos e tal, mas é uma particularidade. Recalque, então, é o afundamento vertical ou inclinado, etc., mas é o fenômeno do afundamento no solo. Então, o recalque eu posso tratar de duas formas. Isso é como se fosse um câncerzinho, mata lentamente. Aqui é como se fosse um infarto, mata rapidinho. Aqui eu tenho vários tipos de tumor, e eu vou estudar esse tumor de duas formas. Primeira forma, sob a ótica do solo. Então, eu vou examinar o paciente.
vou tirar exames, amostras, etc., como se eu estivesse examinando o solo lá dentro. Muito bem. Sobre a ótica do solo, eu tenho alguns parâmetros, alguns tipos de recalque diferente dos outros, que é bom que eu saiba. Vocês já aprenderam a calcular isso. Nesse curso eu não vou aprender a calcular, porque não precisa, você já sabe. Eu tenho que me preocupar de dar um bom curso de fundações, mas precisa saber disso daí. Então, se eu fizer um diagrama do recalque de uma edificação ou do afundamento, como isso costuma ser, graças a Deus, lento, eu tenho tempo normalmente numa escala de anos. Aqui eu tenho um recalque que eu vou chamar de R minúsculo em milímetros ou centímetros. Então, eu tenho uma obra que eu vou implantar aqui em cima desse terreno e que vai dar uma recalcada pequena ou grande ou inadmissível até derrubar a estrutura. Depois nós vamos estudar esses fenômenos olhando para o paciente por fora. Como eu não olhei embaixo, eu sei dos sintomas pelas trincas, pelos problemas que tem a estrutura. Com essas trincas, nós vamos aprender a analisar a estabilidade, o fator de risco e o recalque. Então, inicialmente, essa obra que estava aqui dá uma afundada para cá. Isso, em geral, acontece entre 3 dias e 1 semana. Depende do tipo de solo. Então, ela passa daqui para cá, ela dá uma afundadinha, rapidinha, por saída de gases. Saída de gases. Ar. Como os gases não são viscosos, comprimiu, pôs o prédio, espremeu, o gás sai logo, ele dá uma sentada. Depois tem um outro pedaço que pode ser relativamente grande, que é compressão de sujeira. Daí a importância de uma boa execução. Que não adianta vai ter só um projeto de fundações, isso é crítico, porque as máquinas hoje não limpam bem o fundo da fundação. Quando é o tubulão, a gente desce dentro e limpa. Quando é sapato, eu faço a caixa e limpo. Mas quando é tubulão, quando é estaca escavada fina, ou estaca hélice, ou estaca raiz, ela deixa a sujeira na ponta. Tanto é que as novas normas dizem que eu não posso considerar mais do que 20% da resistência total dela na ponta, porque fica sujeira. E quando eu falo que fica sujeira, fica, às vezes, 50 centímetros. Aqui em Águas Claras, tanto no aeroporto também, a máquina escavou, o prédio quebrou para dentro. Por sorte, o recalque foi na caixa de elevador, por ser mais carregado. O prédio quebrou para dentro, não tombou. Quebrou 50 centímetros. Né? Depois fomos verificar e verificamos que tinha 50 centímetros de solo mole, fofo, que a máquina não limpou. Comprimiu, ele rompeu meio rapidinho. Pois não. Em uma obra que eu vi, o pessoal usava, não sei se funciona, fazia a ponta da estaca desse lado. Quando terminava de escavar, ele jogava lá 1 ou 2 carrinhos de concreto, bem fluido, voltava e isso funciona?
Muito bom, funciona muito bem. Nós não sabemos ainda quanto funciona. Já que você tocou no assunto, uma estaca transfere carga. Fundações, em última análise, é um elemento estrutural e mais solo cuja função precípua é de transferir carga para o solo. Essa fundação tem a função precípua de transferir carga para o solo. Isso é fundações. Uma estaca que é longa, ela transfere a carga por atrito lateral, essa setinha cortada pela metade, a cisalhante, e por ponta. Não esqueçam de vir ali e colocar o nome, tá? Coloca o nome do computador. Então, a carga do pilar é resistida pela resistência lateral, mas a resistência é de ponta. Quando é escavada com máquina, a sujeira que fica aqui não permite que a gente utilize toda a resistência de ponta, que era possível. Ou seja, se eu tenho um pilar de 100 toneladas, calculei por vários metros, inclusive o nosso cameraman, o Itamar, deve desenvolver no projeto final dele agora um programinha para cálculo de estacas da melhor forma possível, que estará disponível gratuitamente dentro de 3 ou 4 meses. Permite calcular isso. Então, vamos supor que eu tivesse um pilar de 100 toneladas, calculasse a parcela de ponta de 60 toneladas, mais a parcela, lateral de 60 e de ponta 40, que daria 100 toneladas. Só que, se for hélice contínua, Strauss, raiz, estaca escavada mecanicamente com um caminhãozinho, esqueci de uma outra, mas é uma dessas, essa resistência de ponta tem que ser menor ou igual a 20% da resistência total. Isso aqui é a carga do pilar, que tem que ser igual à resistência total. Normalmente é menor do que a resistência total do solo. Nós veremos isso depois, mas já vou frisar. Não é dessa resistência de 40 toneladas, não. Não é resistência de ponta só, é da total. Então, se a total são 100 toneladas, eu só vou poder usar 20 toneladas. Então, essa estaca que devia dar 100 toneladas, vai poder ter somente 60, mais 20, 80 toneladas. Se não passar, eu tenho que usar 2 estacas, ou uma maior, etc. Então, a ideia de alguém lançar concreto e traçar com a máquina é boa, só que ninguém sabe quanto é que eu posso garantir com isso. Depois que a gente terminar essa linha de pesquisa de solo e cimento, nós desenvolvemos uma estaquinha para esses projetos da Minha Casa Minha Vida. Solo e cimento, tira o solo da cava, mistura com água e cimento, sem brita e areia, e volta de novo. Até 6, 8 toneladas, está comprovado, é maravilhosa. Já fizemos 12 mil estacas dessas. Depois disso, nós vamos patrocinar uma pesquisa. Fazer uma série de estacas no mesmo solo, socando. Terminou a escavação, pilão, soca. Outro grupo, traça com cimento, sem muita água, soca. Terra com cimento. Outra, com brita. Outra, com concreto traçado, etc. E comparar para ver se eu posso garantir com esse processo aquelas 40 toneladas. Ou quantos por cento num solo tal. Agora veja que tem que ter muitas estacas. Existe uma tese de doutorado Costa Branco de São Carlos, muito boa sobre isso. Tem que espalhar isso pelo Brasil inteiro.
Porque cada solo reage de uma forma diferente. Mas tem que começar e a hora é essa. Muito bem. Então, eu tenho um recalque por saída de gases, depois um recalque que pode ser grande por compersão de sujeira, daí o capricho na obra é importante, e, finalmente, o recalque elástico. Todo material da natureza é elástico. Carregou, ele deforma. O solo, lamentavelmente, não é muito elástico, é elástico só numa faixa pequena de tensões. A estrutura, em geral, é elástica. Essa estrutura rege pela teoria da elasticidade, que é ótima de trabalhar. O solo, lamentavelmente, não é elástico, é só numa faixa pequena. Tanto é que, quando eu vou fazer prova de carga numa laje, o que é isso? Estamos desconfiados dessa laje, ou a norma pede para fazer a prova de carga, ou ela trincou, eu carrego ela. Vamos supor que essa laje, por ser uma escola, deve estar com a sobrecarga de 400 kg por metro quadrado. Então, eu carrego essa laje. Eu até desenvolvia, muitos anos atrás, em vez de colocar o que se fazia sempre, que eu fiz várias vezes também, com saco de cimento. Vou carregando até dar 400 kg por metro quadrado. Mas é trabalhoso, sujo e tal. Eu fui contratado para fazer a prova de carga na Casa da Moeda, que era para empilhar lingote de ouro, que vieram agora para o cofre do Banco Central, que eu também fiz as cortinas lá, está 7 subsolos lá para baixo. Parece que não tem mais lingote de ouro nenhum lá. Aquela rapaziada que você conhece resolveu, já deu um jeito de levar aquele lingote oficialmente. Mas vamos supor que tivesse empilhado. Então, era uma carga de 1 tonelada, daria uma pilha de cimento e areia enorme. Eu resolvi fazer uma piscina, que é muito bom. Então, eu vou fazendo a piscina, eu vou carregando devagar, o que é bom. E se der uma zebra, eu rasgo a piscina, descarrega na hora. Para descer brita e areia, você pode sofrer um desabamento. Então, como elas têm que estar no regime elástico, eu carrego e tiro a carga. Isso é regime elástico, ela tem que voltar a zero. Carrego mais um pouco, tiro a carga. No ponto em que ela não voltar a zero, ela saiu do regime elástico. É o limite máximo de carga. Chegou com 250, começou a trincar, abriu trincas, se não for um ambiente poluído, até de 0,3 milímetros. Passou disso, tem que parar a prova. É como um exame de esteira. Eu coloco um paciente na esteira, que é o melhor teste que existe. Só que eu tenho que controlar, porque eles podem sofrer uma isquemia e morrer na esteira. Muito bem. O solo, lamentavelmente, não é elástico. Alguém, qual é a teoria, de quem é essa teoria que fala sobre materiais elásticos? Lei de Hooke. O que o Hooke fala? Alguém que falou na lei de Hooke. O que ele... Isso, mas o que é tensão de deformação? É uma lei que faz o quê? É ligada à tensão de deformação. Alguém? É proibido ficar calado. Está ligado, deformação, tensão. Todo material da natureza deforma, até diamante. Deforma pouco, mas deforma. O Hooke conseguiu correlacionar tensão com... Através de quê? Alguém falou aí? Módulo de elasticidade. Esse é um parâmetro de dureza. Quanto maior o módulo de elasticidade, menor o quê? Deformação. Então, quanto mais duro o material,
menor deformação. Essa é a famosa lei de Hooke, que se o solo fosse elástico, seria fácil de calcular. Mas o solo é plástico ou visco, plástico elástico, é complicado. Tá? Então, essa é a lei de Hooke. Alguém, por gentileza, meio ponto na próxima prova. É uma pergunta simples. Qual é a diferença de deslocamento e deformação? Deformação dá a noção de que desloca mesmo, mas tem uma diferença importante na engenharia de deslocamento e deformação. Vou dar uma colher de chá. Tensão da lei da física da primeira é força sobre área. Conheço a área do corpinho de prova, etc., da sapata, conheço a força. Módulo de elasticidade é módulo de elasticidade mesmo. É um módulo. Nesses dois livros tem uma correlação tirada de 800 pontos de ensaio e tal, que dá o módulo de elasticidade em função do SPT. Só para se ter uma ideia. Alguém se lembra qual é o valor do módulo de elasticidade de um concreto? 210 mil quilos por centímetro quadrado, ou qualquer coisa em quilonewton, em MPa, etc. E o aço? É mais duro ou é mais mole que o concreto? Qual é o módulo de elasticidade do aço? 2.100.000. É 1000 vezes mais duro que o concreto. O solo é 1000 vezes mais mole do que o concreto. Então, o solo dá 200 kg por centímetro quadrado, ou seja, quando ele é compacto, chega até 1.000, 2.000. 200 kg por centímetro quadrado, concreto 200.000 kg por centímetro quadrado, aço 2 milhões de kg por centímetro quadrado. E a água? Solo 200 kg. Vai até 2.000, mas é porque o solo varia muito. Concreto 210 mil até 300, dependendo da resistência e tal. O aço 2.100.000 quilos. E a água? Ela é mais dura ou é mais mole do que o concreto? Como é que você chama? Walter. E aí, Walter? É muitas vezes mais dura do que o aço. Tá? Acho que é 1 milhão de vezes mais dura do que o aço. Ela não é sólida, é líquida, mas você não consegue diminuir ela de volume. É muito dura, certo? Tanto é que basta entrar um pouco de água no pistão do seu carro que ele estoura bela, estoura tudo. Você tem uma camada de solo aí embaixo, tem um lençol freático, então ela está dando compressão em cima? Repete a pergunta. O aluno, qual é seu nome? Paulo. Paulo, você tem uma camada de solo e tem lençol freático. Então, no caso aí, ela está comprimindo a camada? Ela pesa. A água, voltando então, quanto é que pesa o concreto? Você lembra? Por metro cúbico, qual é o peso do concreto? 2,5 toneladas por metro cúbico. Quanto é que você acha que pesa? E a água? 1 tonelada. E o solo? Mais ou menos, no chutão. 1,6, 1,8. Muito bem, essa água, ela realmente pesa aqui para baixo. Só que, você lembra de um cientista maluco na época chamado Arquimedes? O que acontece com o peso do solo aqui em cima? É 1,6 toneladas por metro cúbico, ou 16 quilonewton por metro cúbico. E o solo que está aqui embaixo? Vai ficar mais pesado ou mais leve? Mais leve. Lei de Arquimedes. Isso menos o peso da água. Então, esse solo fica mais leve. Então, compensa que ele
peso da água em cima para baixo. Lembra? Todo o corpo enterrado ou imerso no seio de uma máquina, de uma massa líquida, sofre um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. A água é 1 tonelada por metro cúbico. Então, solo submerso fica, de uma certa forma, mais leve. A pressão aqui embaixo alivia. Se isso aqui tem 10 metros, até aqui são 16 toneladas por metro quadrado. Se isso aqui tem 20 metros até a camada dura lá embaixo, seria 20 vezes 1,6, que seria 32. Mas, na realidade, é isso vezes 0,6. Fica mais leve. Se tiver submerso. O solo pode estar seco. Na sondagem SPT, uma boa sondagem, vou trazer, o sondador diz qual é a umidade tátil visual. A gente calibra o camarada. Seco, ele esfarela na mão. O solo está com menos de 30% de água. Úmido, ele esfria a mão. Esse solo está úmido. Mais ou menos 40% de teor de umidade. Você entendeu? Muito úmido. Aperta assim e começa a sair um pouquinho de água. Saturado, aperta e mereja a água. Cada vez ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Alguém? Mais pesado. Até a hora que você submerge ele. De saturado ele vai para submerso. Aí ele fica mais leve. Lembra lá de geotecnia? Gama submerso tem que ser submerso. Se ele for saturado, ele é pesadão. Porque os poros no lugar de ar tem água. E a água pesa. É igual, gama sub é igual? Geotecnia 1. Gama saturado menos 1, que é o peso da água. Entendeu? Então, ele só fica mais leve se estiver abaixo do lençol freático. Muito bem. Então, eu tenho um recalque elástico, que é tratado pela lei de Hooke, e está valendo meio ponto. Aqui eu estou substituindo, né, de uma forma mais elementar. Essa na engenharia é melhor, exatamente por causa dessa deformação específica. Qual é a diferença entre deformação e deslocamento? Meio ponto. Deformação, você muda a área, você pode alterar a seção. Você falando um pouco maciço, você pode alterar a seção. O deslocamento, ele vai permanecer o mesmo volume, a mesma seção, só que pode aumentar. Lamentavelmente é próximo disso, porque para alterar a seção você tem que deslocar. A diferença disso daí. Fórmula do epsilon. Epsilon é deformação específica. Esse nome específico é ótimo para engenharia. Tudo que tem a palavra específica, o que ele não tem? Unidade. O epsilon é o delta L sobre o L0. Então, se você tem um corpinho de prova, você vai achar o modo de elasticidade do solo, do concreto, que é a mesma coisa. Com o paquímetro, a gente mede o comprimento inicial, lembram? Quero achar o modo de elasticidade, não é só a ruptura, não. Mesmo, 30 centímetros. Na realidade, é 29,9, etc. E coloco um extensômetro mecânico, aquele reloginho comparador. Alguém nunca viu o extensômetro mecânico, aquele reloginho que dá precisão? Quem nunca viu? Eu trago na próxima aula. Eu coloco aqui, e esse corpo de prova, à medida que eu aplico a força dividido pela área que eu medi com o paquímetro, a área eu tenho, ele vai baixando. Esse abaixamento é o delta L. Centímetro, centímetro. Qual é a unidade? Não tem. Deformação específica é boa matematicamente porque não tem unidade. Isso aqui é deslocamento. Tem unidade. Deformação específica é ótima de tratar, mesmo até porque não tem unidade.
E como isso aqui não tem unidade, qual seria a unidade de módulo de elasticidade? Tensão, Pascal, etc. Porque isso aqui é tensão, quilo por centímetro quadrado, quilonewton por tal. Então, módulo, como esse não tem unidade, módulo de elasticidade, que dá a sensação de dureza. Por exemplo, rapaz aqui, qual é o seu nome? É malhado. Esse que não malha, o módulo de elasticidade dele... Não, pelo contrário, viu, Tiago? Ele ganhou. Módulo de elasticidade... Você é Marco ou não? Isso reflete. Então, vamos supor que eu fosse um engenheiro biomédico, estivesse construindo um equipamento biônico aqui, mas eu não podia te comprimir muito por causa da deformação, senão forçaria o equipamento. Então, eu meço o seu módulo de elasticidade. Aplico carga e meço o deslocamento. Aplico carga e meço o deslocamento. E traço o módulo de elasticidade seu e dele e ajusto o equipamento. Olhando essa equação aqui, o que é o módulo de elasticidade mesmo? Se eu pego o corpinho de prova do concreto ou do solo, coloco aqui a tensão que eu vou aplicando, aqui eu coloco a deformação que vale o ΔL sobre L0. Se o material for elástico, como é que é essa curva aqui? É uma reta. Isso define o módulo de elasticidade. Qualquer ponto aqui, olha, é tensão dividido por deformação. Módulo de elasticidade é tensão dividido por deformação. O solo é um material elástico? A resposta pode ser não, ou é no valor pequenininho. Quando a tensão é baixa, o solo é elástico. Daqui para... Solo elástico significa dizer, descarrego, ele volta. Carrego, ele vai lá. Descarrego, fica sem, igual mola, sem deformação nenhuma. Daqui para frente, ele sai para uma equação difícil de analisar, passa para um regime plástico. Daqui para frente, descarrego, ele vem para cá, olha. Ele deixa uma deformação residual. Entenderam? E o pior é que ele não é só elástico plástico, ele tem um pedaço elástico, um pedaço plástico e viscoso. Se eu deixar a carga aí com muitos anos, ele continua deformando. Complicado de calcular, é uma pena. Né? É uma equação meio danada. Então, qual é seu nome? Vitor. Olhando para o solo, eu tenho um recalque chamado imediato, que é aquele rápido. Ele tem 3 componentes. Deve-se a... Por que ele recalca rapidinho? Se olhar. Sem ler. Nenhum dos 3? Qual é seu nome? Pedro. 3 componentes do recalque imediato. Acabamos de ver agora. Por que o prédio afunda rapidinho? Em 10 dias ele afunda. Causado por recalque. E o que causa o recalque? Deformação. Qual deformação? Elástica. A plástica seria também nesse grupo. O que mais? Compressão de sujeira e saída de gases. Tá? Esse recalque é chamado de recalque imediato, porque ele acontece relativamente rápido. Se for areia, então, é mais rápido. Né? Alguém que ficou com dúvida aí? Pois não. Então, esses 3 aí seriam o recalque admissível? O recalque admissível, qual é o seu nome? William, depende da estrutura. Viu? O quanto uma estrutura pode suportar, depende da estrutura. Quanto mais flexível e maior o vão, mais ela suporta sem reclamar. Quanto mais rígida, mais curto o vão, qualquer recalquezinho diferencial ela quebra. Mas só adiantando, William,
Todo mundo já ouviu falar nesse terror chamado recalque diferencial, né? Diferença de 2 pontos. Ele já não é mais o melhor indicador tumoral de uma obra. É o recalque distorcional, e eu vou explicar depois. Esse é que mata. A mesma obra pode suportar um recalque diferencial e cair ou não, depende da rigidez da obra. Isso eu explico no próximo passo, que isso é muito importante. Nós temos que deixar esse conceito já de 100 anos, o recalque diferencial é grave. É grave? Sim, é muito grave. Mas o que mata é o distorcional, que leva em conta a flexibilidade da obra. Então, a mesma obra pode suportar um recalque diferencial de 10 centímetros e outra nenhum centímetro, ela quebra. Quanto mais longa a viga, mais ela trabalha sem quebrar. Tá? Pois não. Como é que a gente sabe isso aí? Como você falou aí, se ela aceita o recalque ou não aceita o recalque? Não era assunto de agora, mas é importantíssimo. A minha experiência já de muitas obras analisadas, e agora confirmado por essas novas normas, que eu fiquei muito feliz, em geral, 1/500 do vão é tolerável. Esse recalque chamado distorcional, até 1/500 do vão, quase toda a estrutura que se preza tolera 1 centímetro de diferencial para 500 centímetros de vão. Então, não era para estar falando isso agora. Aqui tem 8 metros. Se essa mesma viga tivesse aqui, por exemplo, 1 metro só, 1/500 de 8 metros seria 1,3 centímetros. Até ela toleraria, senão ela quebra. Eu acho que eu me enganei, não é o contrário? Então, não é isso mesmo. Beta, eu tenho um vão de 800 centímetros, eu quero saber qual é o recalque distorcional que dá 1/500. 1/500 vai ser 1,6 centímetros. Passou disso, ela quebra. Agora, se ela tivesse 100 centímetros só, 1 metro, tem um erro aí, porque ela não pode suportar 8 centímetros, não. Vou te explicar melhor agora, com detalhe. Existe o recalque, puxa, eu não queria falar nisso agora, mas vamos lá. Você tem uma obra. Os primeiros sintomas, uma sequência de sintomas. Eu vou mostrar slides. A obra, em geral, cai com 1/150 do vão. 1 centímetro para 1,5 metro, ela quebra. Ela desaba. Vou repetir. Se essa viga tiver 1 centímetro de recalque daqui para cá, em 1,5 metro, é 1/150, ela cai. Se for 1/800, nem trinca. Eu vou te explicar já. Então, eu tenho aqui, olha, uma fundação ou duas, estou fazendo de sapata por ser mais fácil de desenhar. Aplico uma carga aqui, aplico outra carga aqui, carga do pilar P1, carga do pilar P2. Eu estou antecipando, mas não tem problema. Aqui tem um vão L, nessa sala 8 metros. Por essa sequência de fenômenos e outros que eu vou falar, essa aqui afunda um certo valor, recalque 1. Essa, por um problema de solo, ou um erro de cálculo, afunda um recalque R2. Existe um terror que já tem que sair da nossa cabeça como o mais letal, é o recalque chamado diferencial. Uma obra que tem um recalque total R1 igual a R2, esse é o recalque chamado total absoluto, que é a soma de todo mundo. Se ela afundar por igual, ela não cai, nem quebra.
Ela pode até entortar. Eu, por exemplo, visitei o Laboratório de Mecânica de Sólidos do México, na cidade do México, que um terreno é péssimo. Há uns 25 anos atrás, ele funcionava no térreo. Voltei lá recentemente, perguntei, cadê o laboratório de sólidos? Agora ele está no subsolo, afundou 2,5 metros. Mas como afundou por igual, só deu umas trinquinhas. Né? Então, fica ruim quando é diferencial, delta, que é o recalque 2 menos o recalque 1. Nós veremos isso com mais detalhe daqui um pouco. Mas o pior que a gente tem que passar a divulgar é o recalque distorcional beta, que é o diferencial dividido pelo vão. Isso está refletindo a flexibilidade. Um vão longo é mais flexível, ele aceita mais. Por exemplo, aqui recalcou 8 centímetros, aqui recalcou 3 centímetros. Então, num vão igual a essa sala de 8 metros, decímetros, centímetros. Então, ele recalcou 8 menos 3, dividido por 800. Ele recalcou 5, dividido por 800, que vai dar 1 para... Não, eu vou só dividir por 5, que é uma boa referência à fração, tá certo? Um centímetro e 1,60 m é o recalque desse prédio. Em geral, 1 para 150 cai. 1 para 800, só uma trinquinha subcapilar que não afeta nada. Quase todo prédio tem. Ou seja, num vão de 8... Alguém tem uma régua aí? Muito bem. Alguém tem uma régua maior? Tá bom. Tem aqui a fundação. Vou chegar o microfone mais perto da boca. Está aqui a fundação. Com o tempo, o recalque por saída de gás, elástica, etc., depois recalque chamado primário, etc., que é grave. Esse aqui afundou 5, esse aqui afundou 8, esse 3. Está vendo? Olha, esse aqui está engastado aqui, ele afundou 8, esse parou com 3. Está vendo que o momento fletor aqui está alto? Então, vamos lá. Começou 3, esse para de recalcar, esse vai até 8. Então, eu tenho 5 dividido por 20. 1 para 4. Se fosse concreto, já tinha caído tempão. 1 para 150. Quanto menor o denominador, pior. Agora, a mesma estrutura. Vamos lá, recalque diferencial de quanto foi? 5. Em uma viga de 20 centímetros. Agora, enrijeço a viga. Vou para 10. O mesmo recalque diferencial. Está vendo, hein? 3... Posso quebrar? A régua dele. 3, eu não consigo chegar a 8. Momento fletor cresceu. Uai, doutor, vai cair? Não sei. Qual é o recalque diferencial? 5? Também não sei. Qual é o vão? Aí sim. O mesmo recalque diferencial ela nem aguentou, tá vendo? Ou seja, depende da rigidez. Se eu fizer uma viga mais rígida ainda, se eu deformar 1 centímetro, ela quebra. É esse o aspecto. Então, qual é o valor normal tolerável? Depende da estrutura, depende da rigidez. Uma estrutura começa a trincar com 1 para 500, a outra trinca com 1 para 800. 1 para 800, toda obra que eu vou dar uma olhada tem uma trinquinha. Pode apostar. Parece que eu estou vendo uma trinca aí, atrás do rapaz listrado aí, olha aí. Tem uma trinquinha, mas essa não é recalque. Depois eu explico, isso é flecha na viga. A viga não suportou. Tá certo? Tá, então depende um pouco, mas em geral 1 para 500 é tolerável.
1 centímetro em 5 metros, quase toda estrutura suporta. E encurtou essa viga 1 centímetro, quebra ela. Porque depende da rigidez chamada relativa. Um prédio cheio de pilares, etc., pesadão, ele afunda por igual, mas se torcer, ele quebra. Tá bom? Não era esse o assunto de hoje, não, mas está aí. Vai ser a próxima aula. Continuando aqui, então. Então, eu tenho um recalque imediato, que, em geral, é rápido. De 3 dias a 10, acontece tudo isso. Depois disso, vem um recalque chato, grave, chamado recalque por adensamento ou recalque, o nome é totalmente errado, primário. De primário ele não tem nada, ele é réu, confesso. Recalque por adensamento. Alguém se lembra o que é recalque por adensamento? Água. Então, se por acaso você tem um solo mole, saturado ou submerso, colocou a pressão nele, ele vai perder água. É como se fosse uma esponja molhada. Aperta, ela merece a água. Ora, quando você aperta, ele perde a água é incompressível, lembra? Se a água não sair, não desce nada. A água não deixa descer nada. Então, a água sai, o solo diminui de volume e o prédio vem junto. Esse é um terror que pode recalcar muitos metros e pode levar muitos anos. Chama-se recalque por adensamento, que é saída de água ou recalque primário. Vocês estudaram isso. Alguém se lembra? Outro meio ponto. De quem é a teoria que calcula o recalque por adensamento? Teoria do adensamento, famosa. Deu o título de pai da mecânica dos solos para quem fez isso. Terzaghi. Quem falou primeiro aí? Crédito de meio ponto. Em 1925, esse austríaco, depois americano, permitiu fazer uma coisa que todo mundo queria saber. Quanto é que minha obra vai recalcar? Por saída de água. Aqui eu só calculo mais ou menos o elástico. O resto não tem jeito. Como é que eu vou calcular o recalque por sujeira? É zebra. Saída de gás é complicado. Vamos decorar a equação. É simples. Recalque por adensamento que se deve a Terzaghi, o pai da mecânica dos solos. O rapaz que disse que era o Terzaghi, daqui a 1 minuto eu vou te tomar essa equação. Decora. Outra coisa, pessoal. Porque engenheiro tem raciocínio cartesiano, tem um software que ele nasce com ele, que ele é capaz de deduzir tudo. Conversa fiada. Decore as equações. Decore. Depois entende. Vou repetir. Decore e depois entende. Porque engenheiro não decora, né? Não é decoreba. Furado. Decore as equações. Deduzir uma equação dessa leva 20 anos de experiência. Tá bom? Aí depois você entende e pode melhorar ela. Então, recalque primário. 2 traços de fração. Está decorando aí? Aqui entra a espessura H da camada mole adensável que está debaixo do seu prédio. Ora, o que é recalque por adensamento? Por que recalca? Sai água. Então, para sair água, tem que ter água. Terreno seco, né? Não tem recalque por adensamento, porque não tem água para sair. E tem mais. Terreno duro, mesmo debaixo d'água,
Problema nenhum. Terreno duro não tem muito poros, então não tem para onde diminuir, ele é durão. Um terreno considerado razoável, no SPT, dá mais de 20 golpes. Observação profissional número 3. Quer dormir tranquilo? Implante as suas fundações em terreno com SPT acima de 20. SPT é um índice, eu vou dar uma repassada depois, todo mundo sabe, né? A gente crava um amostrador, que é obrigatório fazer essa sondagem. Quando eu preciso de mais de 20 golpes para entrar 30 centímetros, o terreno começa a ficar bom. Se eu posso, eu sempre vou para terreno de 40 golpes, 50, que é duríssimo, tijolo. Não recalca, não rompe nada. Tá? Então, o que é esse H? Espessura com SPT acima de 20 golpes. Então, Terzak falou assim, olha, quanto maior, não é gama não, é R, não é gama, isso é um Rzinho. Quanto maior a espessura da camada mole, é lógico, tem muito mais vazios, mais recalca. Como é que eu fico sabendo qual é a espessura da camada mole? Camada mole, em geral, SPT de 10 golpes para baixo é ruim. 2 é lama. Você bateu 2 vezes, entra 30 centímetros, é péssimo. De 10 para baixo já é ruim. Então, quando é que você vai ter que se preocupar com recalque na sua vida? Quando você tiver o que na sua obra? Menor do que 10 e nível d'água. Se por acaso você não conseguir atravessar essa camada mole lá no terreno duro, quer um conselho? Vende o terreno. Vou repetir, isso é uma zebra. Se não for, faz fundação aqui, que vai chegar uma pressão alta aqui, ele vai recalcar. Se ela for tal que não permitir você atravessar ele lá no terreno com SPT 30, 40, vende o terreno. Se fizer a fundação de estudo ADIE, é uma provável saída, porque você baixa a pressão. Você divide o peso do prédio para... Mas ainda assim, câncer de pâncreas, não deixa o tumor lá nunca, tira. A possibilidade de morte é alta. Não sei se você tem na família, mas se tiver, não faça obra em cima de terreno mole. Com o tempo ela vai te dar problema. Até porque, mesmo calculando com coeficiente de segurança 10, também não tive mais do que 4 obras nessa situação. Teve algumas obras que não teve jeito. Aquele prédio pendurado do Oscar Niemeyer, do PGR, que é um prédio maravilhoso, não lembra? Viu, né? Sabe? Aquele redondão. Prédio preto do Banco do Brasil, 30 andares, aquele pretão, está em cima de camada mole. Não tinha jeito. Na época não dava para vazar, porque era 30 metros de profundidade. Aí eu subi a fundação, morrendo de medo, passo lá olhando para ela de vez em quando, usei coeficiente de segurança 10, está perfeita. Oi? Você deu muita vela para Nossa Senhora de completa armada? Não, eu sou evangélico, eu rezei e orei. Usei bom senso e, como tinha um problema, eu falei com o cliente, olha, patrão, coeficiente de segurança que é 3, normalmente eu usei 10. 10. Ainda causei uma tremenda economia para o cliente, porque eu fiz a fundação rasa lá em cima, eu vou mostrar por que agora.
Como é que eu fico sabendo qual a espessura da camada mole e se ela existe? Sondagem, a percussão e tantas outras. Então eu faço vários furos, faço um furo aqui, faço um furo aqui, faço um furo aqui, e vou determinando a espessura da camada mole. O Terzag ali, dá uma olhada, para onde esse prédio vai tombar? O Terzag. E onde é que tem mais solo mole? Para o lado direito. Então, segundo o Terzag, que é lógico, aqui tem 1 bilhão de vazios, aqui deve ter uns 50 bilhões de vazios. Então, cada um recalca um pouquinho, né? Soma, dá um absurdo. Daí, começa por aí, eu faço sondagem, já fico sabendo. E a sondagem me diz, olha, lençol freático aqui, terreno mole. Tá? Então, aqui tem o primo primeiro do módulo de elasticidade. O que o módulo de elasticidade fazia mesmo? Ele me dizia o quê? Quanto ele é compressível, que é duro, quanto duro ele é, ou seja, tecnicamente, quanto ele deforma. Né? Como tem água, é saturado, o Terzag ressuscita o índice de compressão. Índice de compressão, porque está debaixo da água. O ensaio é o que vocês viram ano passado, que é o ensaio de adensamento para achar ele. Eu vou lá embaixo, tiro 3 amostrinhas, ou 4, ou 5, indeformada, que já é uma chatura, né? Trabalhar com solo debaixo da água, tirar a amostra indeformada, mas normalmente eu tiro umas 3 ou 4 e faço uma média. Do mesmo jeito da curva do módulo de elasticidade, eu acho, ensaiando, o índice de compressão que diz o quanto que ela é compressível. Esse ensaio leva uma semana ou mais, porque simula a saída da água lentamente. Eu vou comprimindo ela, a água vai merejando. Né? Então, por isso leva 10 dias, os clientes acham ruim. Você vai atrasar a obra 1 mês. Tirar a amostra, fazer um ensaio que é lento, para simular a obra, etc. Aqui tem mais o índice de vazios inicial, antes da obra. Como é que era o índice de vazios do solo? Índice de vazio é a relação entre vazios e sólido. Então, eu quero saber como é que ele era antes de fazer a obra. Então, sente-se C sobre 1 mais é 0 o índice de vazio. Aqui entra logaritmo na base 10 de tensão inicial, que é a tensão chamada geostática, mais toda a letrinha delta é acréscimo ou diferença, né? Da tensão vertical dividido pela tensão inicial. Então, vamos lá. Logaritmo na base 10 da tensão inicial chamada geostática. Geo de terra, estática porque é parada. Aqui é o acréscimo de tensão. Isso aqui deve-se ao solo. Isso aqui é a obra. Quando eu coloco a obra, aquela camada mole que vinha segurando ou sustentando essa tensão, recebe mais um acréscimo, dividido pela tensão inicial. Ou seja, aqui, por exemplo, na região do Distrito Federal, o último abalo sísmico que teve aqui tem 700 milhões de anos, entre 500 milhões e 1 milhão. Então, mais ou menos há uns 700 milhões de anos, esse solo está aí, ninguém mexeu mais nele. Então, fazem 700 milhões de anos que essa camada mole ali, da PGR, ou do Banco do Brasil, aquela região toda ali é ruim. Está sofrendo essa pressão chamada tensão geostática. Alguém se lembra? É fácil de calcular a tensão geostática. Qual é a fórmulazinha?
Alguém quer arriscar? Gama do solo vezes H. Por exemplo, se essa camada tiver a 20 metros de profundidade, eu não fiz ensaios, no livro tem correlação, o SPT com o gama. Não fiz ensaio, vou adotar gama igual 1,6, 1,8 toneladas por metro cúbico. Portanto, aquele solo a 700 milhões a 20 metros, 700 milhões de anos, a 20 metros de profundidade, vai estar sofrendo já uma tensão de a vida inteira tem uma pressão de 32 toneladas por metro quadrado. Ou, qual que é maior? Tonelada por metro quadrado ou quilo por centímetro quadrado? Não. Qual é o maior? Qual é o maior? 1 tonelada por metro quadrado ou 1 quilo por centímetro quadrado? Quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior do que tonelada por metro quadrado. Tonelada é 1000 vezes maior do que quilo, mas quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior. Portanto, esse solo está sofrendo uma pressão de 3,2 quilos por centímetro quadrado. O que é 3,2 quilos por centímetro quadrado? Alguém tem noção? Qual é seu nome? Fernanda, você tem carro? Qual é a pressão que o pneu seu coloca no chão? Poxa! Você nunca calibrou o pneu do seu carro, não? Não? Você está vendo? Por isso é que o Brasil não vai para frente, né? Muito bem. Qual é a pressão do pneu do seu carro? 30 psi, que dá 1,5 kg. Então, 3,2 kg é 2 vezes aquela pressão do pneu lá embaixo, comprimindo o solo. Ou seja, ele já perdeu toda a água há 700 milhões de anos, toda a água que tinha que sair daqui já saiu, ele afundou já um pouco. Isso é bom, é um solo pré-adensado. Mas tudo bem. Então, na fórmula, tensão inicial dividido por tensão inicial. Agora eu coloco um prédio em cima, vocês aprenderam a calcular. É fácil de calcular, isso é uma tabela. Essa pressão vai diminuindo, lembram? Vai diminuindo. Aqui embaixo ela coloca um deltazinho de pressão devido à obra. Decorou, Terzag? Olhando para cá. Como é que é para mim aqui, lá de cá? Como é que eu calculo o recalque por adensamento? Deve-se a quem? H, que é a camada de salmônio, multiplicado pelo índice de compressão sobre 1 mais índice de vazivos, logaritmo na base 10, tensão inicial vezes delta, tensão vertical sobre tensão inicial. Muito bem, Terzag. Muito bom. Se tivesse decorado isso ano passado, era tão mais fácil, né, fazer aquele exercício e tal. Ensaio de adensamento para achar isso aqui e tal. Muito bem. Se eu não fizer obra, qual é o recalque? Se eu não fizer obra, qual é o recalque? Onde é que está a obra aí na equação? Não, tensão inicial é a terra, é o delta. Se eu não fizer obra, quanto vale o delta? 0. Portanto, log de 1 na base 10 é 0. Portanto, não tem recalque. A menos que eu morasse numa cidade com erupção vulcânica frequente, e foi lançado aqui, esses 20 metros de terra faz só 50 anos.
aí esse terreno está sozinho, sobre o peso próprio da terra, está recalcando, porque isso aqui ela não sabe o que está apertando ela. Entenderam? Tanto é que, hoje mesmo eu dei uma entrevista para o Jornal de Brasília sobre aquele viaduto. Você faz um viaduto com 6 metros de aterro, né? Viaduto tão alto, compactado para subir no viaduto. O subleito, que é o terreno natural, às vezes não suporta o peso nem do aterro. Aí você entra num viadutão, daquela pancada, porque o aterro recalca. Então aí vai lá a Novacap e o DR, que são muito eficientes em Brasília. Recapeia, daí um pouco afunda de novo, você vai dar aquele tranco no carro de novo. Por quê? Porque o aterro embaixo não está suportando o peso do próprio aterro em cima. Isso, aquela parte de baixo, chamada de subleito. Tanto é que nós usamos uma série de estaquinhas de solo e cimento. Fazemos um tabuleiro de tipo pirulita, que a cada 1,20 m, uma estaquinha, para melhorar o módulo de elasticidade ou índice de compressão. O solo fica muito mais duro. Aquela estaquinha que eu faço um furinho encontrado, tiro a terra, misturo com água e cimento. Fica bem melhor. Melhora o módulo de elasticidade, diminui o recalque elástico, não tem sujeira, em geral não tem ar, e melhora o índice de compressão se tiver água. Muito bem. A partir disso aqui, eu tenho um recalque chamado secundário, ou CRIP. Recalque secundário, ou CRIP, que vai lá longe. Graças a Deus não é comum no Brasil. Difícil de calcular ainda. RA é recalque primário ou por adensamento. Recalque por adensamento, saída de água. Depois continua deformando ainda. Então começa, sai gases, se tiver sujeira comprime, recalque elástico, se der a zebra de ter água em solo mole, recalca por adensamento, que é um terror, e depois o recalque secundário. E para encerrar, tem um outro recalque que acontece nos solos vermelhos do Brasil, solos porosos, argilas porosas, levezinho. Quando molha, ele dá um recalque enorme e rápido. Que recalque é esse? Como é que ele chama? Que fenômeno é esse? No Brasil, por que a gente não faz aqui radiezinho? Aí as casas da tia Odilma aí, tem um monte delas rachando na primeira chuva, porque fizeram o radier superficial, em cima desse solo que tem uma doença congênita. Solos vermelhos porosos do Brasil. Chama-se solos lateríticos colapsível. Molhou, ele desmonta. Tá certo? Você põe ele no ensaio de adensamento debaixo d'água, de repente ele desmonta. Esse colapso é traiçoeiro, é rápido e muito pesado. Sem ler, sem olhar para o quadro. Por adensamento é causado por qual fenômeno? A expulsão da água. É rápido ou é lento? Em geral, lento. Em areia, a água sai rápido, porque os poros são grandes. Outro. Qual é o mais violento deles, o mais pitbull da série? Recalque por colapso. Se tiver vazamento de esgoto, aqui na Centro, e não posso dizer, os 11 prédios tiveram problema. Rápido, sabe? Vazou esgoto. Nós entendemos que o pH abaixo do esgoto causa uma tensão superficial, ele causa uma superfície tensionada, etc., que acelera esse recalque, sabe? Assustou todo mundo. A gente esperava uns 4, 5 meses para começar a rachar, em um mês ele veio para o espaço. Esse solo laterítico colapsível é uma característica aqui do DF. Quase que do Brasil todo. Solos, países tropicais, esse solo vermelho poroso,
geralmente é colapsado. As areias do Recife também são. Quando calculamos as nossas fundações a 14, 15, 18 metros de profundidade, nós saímos dessa camada de solo. A grande possibilidade é que você se livra desse tumor, porque as camadas, à medida que vão ficando mais profundas, com o tempo, naturalmente, sofreram o peso da camada de cima, ela está mais compacta. E pelo processo de formação do solo, ele vai sendo solo residual, vai ficando cada vez mais duro até a rocha. Então, por isso é que nós estamos substituindo nessas casinhas da tia Dilma, em vez de radier, estaquinho de solo de cimento, ou então os dois juntos. Porque o solo de cimento até 8 metros já sai desse solo ruim. Pode chover que não afeta. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem. Eu vou parar aqui nessa primeira aula, porque o curso de Fundações não termina hoje. Todo mundo anotou o nome ali no laptop? Tá. Tem uma folha ali, aqueles que quiserem encomendar o livro, está ali. Não é obrigatório, eu vou dar o curso, né, tranquilamente, mas é muito bom ter isso na biblioteca. Tá bom? De novo, agradecendo o Itamar, que é o nosso cameraman, meu excelente aluno, e vai fazer uma pesquisa comigo sobre cálculo de estacas. Pois não. Deformação específica é deslocamento sobre comprimento. Não tem unidade. Centímetro corta centímetro. Tudo que é específico não tem unidade, é melhor de tratar matematicamente. O deslocamento é um deslocamento, uma diminuição, tem unidade. Não, o tamanho não depende. Você, inclusive, elimina o tamanho. É o delta L sobre o L. Qualquer que seja o tamanho, some. Essa deformação específica, epsilon. Deslocamento costuma ser o deltinha, o delta minúsculo. Então, deformação específica, epsilon, é igual delta L sobre L. Não tem unidade, que aqui simplifica. O deslocamento é só o delta L. Muito obrigado, então. Até terça-feira que vem, às 19 horas.